Então, a gente vai, nessa noite aí, falar de Atos 6. É um capítulo bem curto, tá? É um capítulo curtinho, então por conta disso a gente pode até ser um pouquinho mais breve, ou não, vamos lá, né? O capítulo 6, a gente vai continuar seguindo o estudo da nossa igreja, tá? O estudo da Nazareno. E a gente vai falar aí um pouquinho sobre algumas coisas que eu entendo serem interessantes e que eu entendo ser legal. Só vou fechar aqui um pouquinho a minha internet, para não ficar caindo algumas coisinhas aí que poderiam não cair. Enfim. Deixa eu ver qual a primeira parte aqui, que eu queria pegar uma primeira parte aqui bem interessante para a gente, sobre essa questão. Bom, a gente vê aqui no capítulo 6, né? Vamos falar só do capítulo 6 mesmo, tá? Depois eu vou achar uma parte aqui que eu achei bem interessante do estudo. Então, no capítulo 6, a gente já vê começando a igreja, como ela estava bem grande, né, em número de pessoas. É lógico que uma coisa é você ter, né, uma coisa é você ter ali um grupo com 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Outra coisa é você multiplicar esse número aí em 10, em 1000, né? Então, é uma diferença muito grande. Aí a gente fala, ao invés de ter 3 cabeças pensantes, como a gente está tendo agora, a gente ter 300 então, muito diferente. As necessidades também mudam, enfim, modifica tudo. E por conta disso, a igreja, de certo modo, ali naquele primeiro momento, não estava tão preparada assim. Por isso que o povo vem e começa a fazer reclamações, né? No caso aqui, como diz aqui logo no início do capítulo 6, que diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, você vê que aqui é um ponto interessante. A palavra não diz que multiplicava o número de crentes, multiplicava os números de discípulos. Tá? E a gente precisa lembrar que Jesus diz o quê? Que todos nós somos discípulos. Então, quando ele fala até para os seus discípulos, olha, preguem a palavra pelo mundo e etc e tal, quando ele usa toda essa situação, ele não está falando para um grupo específico, ou melhor, ele está falando para um grupo específico, um grupo de crente. Então eu, você, todos nós somos discípulos de Jesus. Somos pessoas que devemos agir como os discípulos de Jesus. Então, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Esse é o ponto que eu gostaria de pegar. Esse é um ponto que a gente começou a ver na igreja, começou a acontecer na igreja, né? A murmuração naquele tempo, e a gente vê nos nossos dias de hoje. É um ponto que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. É claro que aí é uma particularidade minha, até por também um entendimento bíblico. Eu entendo que a gente deve saber visualizar, deve saber julgar até mesmo os nossos líderes, deve saber julgar a igreja, os nossos irmãos, até para haver um crescimento frutífero da igreja. A gente precisa ter esse entendimento, mas a gente precisa também ficar muito atento, porque às vezes a gente está julgando de uma forma errada. O que é julgar de uma forma errada no conceito cristão, no conceito bíblico? É você julgar com apenas murmuração. E isso é uma coisa que eu estou falando específico para a igreja, mas serve para a nossa vida em geral. Né? Às vezes a gente ouve lá pessoas falando assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O Espírito Santo me falou sobre aquela pessoa. Tá. Se o Espírito Santo tocar no seu coração e falar sobre alguém, sobre algum ponto que aquela pessoa deve corrigir, você não deve falar para outra pessoa, você não deve fofocar. O Espírito Santo nunca vai te dar nada para fofocar. Se ele está te colocando alguma coisa em referência de alguém, é para que você converse exatamente sobre aquela pessoa. Vou aqui usar, por exemplo, um exemplo da Amanda, que uma certa vez sonhou com uma certa pessoa. Vou aqui me dar o direito de não pôr o nome da pessoa, mas ela sonhou com uma pessoa sobre algumas coisas e depois ela foi lá e foi conversar com a pessoa, tá? Então tem essa necessidade que nós devemos, quando recebemos alguma coisa referente a um terceiro, a um irmão principalmente,
que venha, que a gente diz, né, veio do Espírito Santo, a gente tem que saber ir lá conversar com a pessoa, porque muitas vezes, sim, Deus nos usa para falar com outras pessoas. Mas eu entendo também que muitas das vezes é o próprio Espírito Santo que vai falar conosco acerca das coisas que nós estamos fazendo errado, de onde a gente precisa corrigir, de onde a gente precisa se acertar. Mas, novamente, Deus não está numa caixinha, o Espírito Santo não está numa caixinha, ele tem lá os seus meios para agir. E aí a igreja começou a murmurar, por conta de quê? Por conta de que uma parte estava entendendo que estava sendo discriminada, vamos assim dizer, outra parte já não estava mais compreendendo, por conta dessa multiplicação. Como eu falei ali no começo, começou a multiplicar, problemas vão aparecer, é fato. Se você, para a gente que trabalha, né, se você trabalhar aí numa empresa que tenha lá 10 funcionários, você vai ver que as coisas vão fluir, dificilmente você vai ver grandes problemas. Quando você pega uma empresa já com 100 funcionários, sempre você vai ouvir uma fofoca, sempre você vai ouvir uma coisinha diferente, sempre você vai ouvir uma coisa, enfim, sempre vai surgir mais problemas. Então precisa sempre ter essa preocupação, tá? De quando nós observarmos alguns detalhes, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso, né? O nosso coração adora murmurar e adora fofocar. A verdade é essa. Isso daí não é coisa só de mulher, de homem também. A gente adora fazer aquelas fofoquinhas, tá? Mas aí a gente chega aqui, que é onde eu quero ficar mais atento aqui pra gente. A parte do que é, inclusive, que está aqui no nosso estudo do verso 3, que diz assim, ó, eu vou pular o iniciozinho, já vou assim, ó, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então a gente vê que aqui, quando as pessoas murmuram e os apóstolos começam a tomar algumas atitudes, eles colocam algumas regras, né? Não é assim, sai escolhendo quem você quer, não é sai escolhendo aquele que você acha mais bonito, não. Eles dão algumas regrinhas, que é o quê? Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Então você vê que também há uma certa desconexão, apesar que existe o vínculo, né? A sabedoria com o Espírito Santo, mas uma pessoa, ela pode ser sábia sem ter o Espírito Santo. Tá? Isso ocorre. Se a gente se recordar há um bom tempo atrás, lá quando o Cacá trouxe um ótimo estudo sobre a questão dos frutos do Espírito, isso sempre para mim ficou marcado, ao qual ele deu uma boa demonstração no estudo, onde, em resumo, o que ele falou para a gente? Olha, às vezes uma pessoa, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 diz o quê? O fruto do Espírito, por exemplo, dentre um dos frutos, né? Uma da característica do fruto é uma pessoa que tem amor. Às vezes tem uma pessoa que pode ter muito amor, pode ser uma pessoa muito bondosa, fazer coisas maravilhosas, mas isso não quer dizer que ela tem o fruto. Isso apenas pode ser uma característica dela. Sabedoria, muitas pessoas têm sabedoria. Até pessoas até pessoas contrárias a Deus têm sabedoria. Sabedoria você pode conquistar. Você pode conquistar sabedoria através de estudo, você pode conquistar sabedoria através da vida, você pode conquistar sabedoria através, enfim, de livros, enfim, N formas que a gente tem para conquistar a sabedoria. Isso está a todos, né? O sol nasce para o justo e injusto. Então, isso está a todos, a sabedoria. Mas não é porque eu sou sábio que eu tenho o Espírito Santo. Agora, isso é uma coisa que eu creio. A partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, eu também tenho sabedoria. Mas aí eu vou ter sabedoria do alto, tá? E aí, então, pulando aqui, fica tranquilo com os meninos, tá? Eles estão aqui adorando. No verso 5, a gente vê aqui, no verso 5, deixa eu pular aqui para o nosso estudo, olha só. O verso 5 já falando aqui do Estevão. Um grande homem, um grande exemplo, a gente sabe que foi o primeiro mártir da igreja, é exemplo mesmo para nós. Olha como é que eles falam de Estevão. E isso também é uma coisa que chama muita atenção. Quando a gente lê, simplesmente a gente pode acabar passando por isso sem tomar atenção, sem tomar nota. Mas olha só.
O parecer agradou a toda a comunidade, né? Está falando sobre quem eles escolheriam, e aí eles escolheram. Quem que eles escolheram? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí fala dos demais que eles também elegeram. Mas olha só que só a Estevão, a palavra, diz que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os demais então não eram? A palavra não diz isso, mas certamente se ela faz essa diferenciação, havia uma diferenciação. Pode ser que esses homens tivessem fé, tivessem até o Espírito Santo, aliás, tivessem não, tinham com certeza, mas com certeza também Estevão era diferencial entre eles. Estevão estava acima, tá? Então a gente vê essa diferenciação pela própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala o que para nós? Fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Só um minutinho. Ô, Nicolas, não dá para berrar. Tá bom? Ele se animou aqui no louvor, tá bom? Fica tranquilo que ele tá cheio de Espírito Santo. Olha só, menino. Oração, né? A gente ora, então depois a gente pode murmurar, né? Mas vamos lá. Então ele era cheio de fé, cheio de Espírito Santo. Então a gente vê também que existem medidas. A gente pode ser uma pessoa que tem o Espírito Santo e a gente não esteja cheio. A gente pode ser uma pessoa que tenha fé e não esteja totalmente cheio. Então, comunhão com o Espírito Santo é algo que a gente tem que buscar. Onde a gente consegue comunhão com o Espírito Santo? Naquelas 3 bases que a gente sempre fala, que a gente sempre toca. Jejum, oração, palavra. Se você não faz, se uma pessoa não faz essas 3 bases, se ela não se aplica a essas 3 bases, ela não vai ser cheia do Espírito Santo. Isso é um princípio bíblico, tá? Não tem como. Não adianta você olhar e falar assim, eu vou na igreja, a pessoa fala assim, eu vou na igreja, todo domingo eu sou cheio do Espírito Santo. Não. Novamente, posição minha, porque se alguém quiser entender diferente, tudo bem, mas é a minha posição, eu entendo o seguinte. Igreja não é lugar para você se encher. Igreja é lugar para você se derramar. Tá? Igreja é lugar para você cultuar, para você louvar, para você se apresentar como sacrifício vivo, para você demonstrar de fato quem você é. Né? Isso é você ir à igreja. Lógico, ali você vai conquistar, vou usar essa expressão. Você vai conquistar algumas coisas. Às vezes está precisando ouvir uma palavra e aí você ouve. Às vezes está precisando de uma comunhão com algum irmão para poder que ele te ajude. Isso Deus nos dá. É uma coisa que Deus nos dá. Mas a primícia de irmos até um culto se relaciona ao quê? Se relaciona ao fato de que nós vamos para adorar, para nos derramar, para demonstrar aquilo que nós somos de fato, tá? Então não é porque o fulano vai na igreja todo santo dia que ali ele se enche do Espírito Santo. Pode ser um auxílio. Não, se alguém me falasse dessa forma, eu até concordaria, tá? Pode ser um auxílio para você se encher do Espírito Santo, mas não é a base, a primícia disso, tá? Para você poder se encher do Espírito Santo, jejum, palavra e oração. Bom, e a gente necessita disso, principalmente pelos dias que a gente está vivendo e pelos próximos dias que a gente vai viver. Eu diria que vai ser o grande diferencial da igreja mesmo, vai ser isso, aqueles que estarão cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Esses sim vão perseverar, esses sim vão vencer, tá? Alguns outros podem acabar, infelizmente, ficando pelo caminho. Bom, outra coisa aqui, verso 8, olha só, mais uma coisa que dizia do Espírito Santo, do Estevão. Estevão, cheio de graça e poder. Então, ele tinha graça e tinha poder, ele era revestido do poder. Então, por conta dele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele automaticamente era cheio de graça e cheio de poder. Então, por isso que ele conseguia fazer prodígios, por isso que ele conseguia fazer maravilhas. Ok? Um outro ponto aqui, indo já para a próxima página, a gente vê aqui no item 1 que está dizendo que a vida dele era irrepreensível, isso realmente a palavra demonstra, até porque, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo
ela consegue compreender o pecado, ela consegue compreender os erros dela e ela consegue se renovar todos os dias, tá? Verso 10 diz assim, olha, não podiam, eu vou voltar um pouquinho, vou voltar no 9 para a gente entender. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Então eles estavam ali, né, debatendo, usando ali muitas vezes até a própria Torá, a palavra que eles tinham ali naquele momento, para discutir com Estevão e mostrar para ele que ele estava errado, que ele não deveria fazer aquilo, não deveria falar daquele jeito. Porém, o verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, novamente, se a gente muitas vezes pode ter algum receio, algum temor, algum medo de falar sobre a palavra de Deus para certas pessoas, a gente a gente pode pegar Estevão como um grande exemplo, que é o exemplo do quê? A partir do momento que a gente tem essa situação de estar cheio do Espírito Santo, vou colocar nessa forma, ninguém vai nos vencer pela palavra. Por quê? Até porque o Espírito Santo vai nos levar pelo caminho certo. A gente não vai ficar caminhando aí por vento de doutrina, né? Como às vezes, infelizmente, algumas pessoas às vezes seguem líderes religiosos que ficam colocando a fé em sementinha, em toalhinha, enfim, outras coisas. A gente não vai caminhar. A gente, né, estou lembrando aqui, né, que Jesus disse, olha, quando a gente estiver chegando no fim, toma cuidado, porque alguns vão dizer, ó, Jesus está aqui, mas eu não estou, Jesus está lá, mas eu não estou. Então, quando a gente fica cheio do Espírito Santo, a gente consegue, pela palavra, ter a sabedoria necessária para a gente conseguir compreender e falar assim, poxa, isso não é bíblico, isso não está certo, não vai ser assim. Igual, olha, agora que eu lembrei também, tinha uma profecia que estava saindo, estava rolando, né, na internet, dizendo que ia ser ontem, se eu não estiver enganado, aliás, hoje, dia 8, dizendo que ia ser a partir de hoje 3 dias de escuridão. Tudo bem que agora tá noite, né, tá escuro, mas diria, Não falou o horário, né, Douglas? Não falou o horário. Se for levar, vamos pensar, pode ser, você não interpretou direito. Pode ser, porque se a gente for levar em consideração a Bíblia fala que o dia começa o quê? Começa não na meia-noite, mas com o pôr do sol. Então, pode ser, né? Talvez seja. Quem sabe amanhã não aparece o sol de manhã, tá? Então, assim, virou febre aí no WhatsApp, pessoas falando que seriam 3 dias de escuridão. 3 dias de escuridão vai ser, e alguns até disseram o dia 8. E aí, faço aí menção, né, Natan? Pode ser que seja mesmo, se levar em consideração... Oi, Helena. Mas aí eles estavam falando assim, com base no quê? 3 dias de escuridão e após isso o quê? O arrebatamento? O que iria acontecer? Isso quer dizer 3 dias de escuridão por causa de misericórdia de Deus. Deus é a ira de Deus. Não era para abrir a porta que o demônio ia entrar. Não era para abrir a porta que o demônio ia entrar. Todas essas coisas. Tudo isso foi em oração no monte. Deus falou no monte. Tudo isso em oração no monte. Tá? Então, a gente precisa ter essa sabedoria e estarmos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente não caia nessas falácias. Para que a gente não seja a pedra de tropeço, não só para os crentes, mas principalmente para os não crentes. Por quê? Porque os não crentes, numa hora dessa, o que acontece? Eles escarnecem do Senhor. Eles vão escarnecer mais ainda do Senhor. Porque imagina, né? Vamos lá, você fala assim, ó, eu orei, fui no monte, etc. E tal, vai acontecer isso. Agora imagina se acontece. O cara vai olhar e vai falar assim, opa, o que a pessoa ali falou, aconteceu. Não tem como. Contra Natan advogado, ele sabe, né? Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há como você conseguir uma libertação. Agora imagina o inverso. Você fala, olha, fui, orei no monte e tal, vai acontecer isso. E não acontece. O amigo da Stephanie disse que sonhou a mesma coisa. Aí, a Stephanie pessoas falando que também sonharam, etc. e tal. Então, assim, qual que é o problema disso tudo? Isso é uma coisa que a gente está aqui trazendo num tom mais alegre, mas é um tom preocupante.
Porque o que acontece com tudo isso? Qual é o problema? A pessoa vai escarnecer num caso quando não acontece, ela vai zombar de você, mas ela vai escarnecer o seu Deus. Porque é evidente, ela vai fazer associação. Ela vai fazer associação. Né? Aliás, até a mídia faz essa associação. Se um crente faz alguma coisa errada, um líder religioso faz alguma coisa errada, ela faz questão de colocar aquele líder religioso, identificar a pessoa como crente, para dizer, ó, é o crente, está fazendo errado, está acontecendo isso, a pessoa não poderia. Então, isso faz com que aqueles que ainda não têm os seus olhos abertos, ainda tenham dúvidas, ainda não se identificam no Evangelho, essas pessoas vão duvidar cada vez mais. E é até lógico essa parte dessas pessoas não começarem a não crer. Então, por conta disso, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com o que a gente diz nas nossas profecias, né? Porque a gente pode ser pedra de tropeço. E a gente vai lembrar das palavras de Jesus que diz o quê? Se você for uma pedra de tropeço, o melhor era que você colocasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando Deus fala as coisas pra gente. Mas, novamente, voltando ali ao princípio, o que acontece? Evidentemente que quando a gente está debaixo da palavra, quando a gente está debaixo da autoridade do Espírito Santo, cheio pelo Espírito Santo, a gente não vai cair nessas falácias. A gente não vai falar essas besteiras, a gente não vai nem acatar e nem isso não vai entrar na nossa mente e soar como uma coisa verdadeira, muito pelo contrário, tá? Então a gente precisa ter isso e, novamente, como a palavra falou aí no verso 10, as nossas palavras, e aí eu vou usar aqui até o que está aqui no item 3, as nossas palavras ficam, de certa forma, irresistíveis. No tom aqui, irresistíveis, nem sempre vai ser no tom de que a pessoa vai concordar, mas é no tom que a pessoa não vai ter argumentos para ser contrária a você. E isso é uma coisa que eu vejo também importante para a gente nos nossos dias, porque a gente está vivendo tempos de tanta relatividade, que as nossas palavras, o que está acontecendo? A gente fala e as pessoas estão arrumando 10 argumentos para ser contrário, está cada vez mais difícil, né? Até numa relação também, relação de casal, relação de amigo, relação de irmão da igreja. Às vezes você vai exortar um irmão, falar para ele alguma coisa, e ele vai te dar 10 argumentos para dizer que não precisa se preocupar, ou você está vendo coisa que não existe, tá? Então a gente precisa desses pontos. E aí a gente chega aí no final, né, onde vem aí essas reflexões, que tem uma pergunta, né, que eu vou aqui ler, o que está aqui, como você pode ler, que diz assim: você, como eu, também enxerga problemas na igreja. Como você reage? Essa é a pergunta que o estudo faz, né? Você murmura, você fofoca, você difama ou ora? Procura quem deve ser o receptor do problema, propõe soluções e até se dispõe a ajudar a resolver? Essa é uma excelente pergunta. Aí, antes de eu fazer aqui uma outra menção, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Tá. Para a gente poder terminar o nosso estudo. Oi? Quer falar? Ela não sabe. Não, é que eu li, eu estava lendo aqui, né, sobre ser tudo, e aí tem uma parte que fala, né, que o exemplo de vida, né, que ele tinha, a forma como ele falava, demonstrava exatamente tudo isso que você falou, paz, sabedoria, era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E que aí algumas pessoas ficaram com inveja dele e o acusaram injustamente. Então, eu acho que né, embora a passagem, né, tá na Bíblia, tudo, é um fato que pode ocorrer nos dias de hoje. Tanto casos de pessoas que falam demais, né, fazem profecias e tudo mais, porque se dizem cheios do Espírito Santo, se dizem que são sábias, mas na verdade são pedras de tropeço. Mas que também, por outro lado, existem sim pessoas
cheia do Espírito Santo, pessoas sábias, mas que não são bem vistas hoje dentro da igreja por outras pessoas, né? Às vezes, o que falta um pouco também é um claro entendimento, um discernimento da igreja como um todo, de enxergar, né? Quando uma pessoa realmente ela tá sábia. Então, eu acho que assim, é uma visão, é uma percepção. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que está cheia de Espírito Santo, eu vou saber quando alguém está falando algo para mim que faz sentido ou que não faz. Ele não vai deixar a gente ser enganado também, né? Então, vai bem de encontro com tudo que a gente falou. Eu achei bem legal esse estudo de hoje. Isso realmente. Aí, da minha parte, o que eu vou dizer é o seguinte, assim, igual... Eu acho que eu até postei sim. Postei lá no grupo, né? Espera aí um pouquinho. Postei lá no grupo, não lembro agora exatamente o dia, acho que foi no domingo, acho que eu devo ter postado, não lembro agora, mas enfim. Uma oração, e quando eu vi essa oração, assim, me chamou muita atenção por conta de que eu olhei para mim mesmo e falei, nossa, realmente isso daí é uma coisa que eu também estou falho sobre isso e eu também muitas vezes não faço, que era a oração que estava falando sobre a questão dos governantes, né? Aquela oração onde estava falando sobre a questão de que Deus estava acima de toda autoridade e que Deus poderia mover até mesmo o coração dos governantes perversos, enfim. Se você quiser, depois você entra lá no grupo. Eu achei uma oração assim magnífica. Eu falei, isso é uma oração de fato. Isso é um problema nosso, que a gente vive, que a gente precisa parar, ponderar e mudar na nossa vida. Que é o quê? Muitas vezes a gente fica só na força do nosso braço. Né? Muitas vezes a gente olha para esses problemas que a gente está passando, como nação, como mundo que a gente está passando agora, e a gente fica só querendo procurar o que o governo tem que fazer, o que a sociedade tem que fazer por conta disso. Mas o governo está mudando aqui, mas o governo está mudando acolá. Mas esse aqui, mas tipo, a gente meio que fala assim para Deus, vai passear que a gente vai resolver. É mais ou menos assim que eu vejo, né? E até mesmo isso está dentro da igreja, dentro da própria igreja. A gente vê que até mesmo dentro da própria igreja, a própria igreja se esquece de olhar sempre e falar assim, não, peraí, as coisas estão acontecendo, mas se eu orar com fé, se eu estiver cheio do Espírito Santo, as coisas mudam. Não é que as coisas podem mudar, as coisas mudam. Né? A gente pode ver, sim, a glória de Deus sobre as situações ruins. Fazendo um complemento, igual ontem, eu fui colocar os meninos para deitar e aí veio na minha cabeça, eu fui contar a historinha para eles, aí veio na minha cabeça a cura de quando Jesus cura aquele cego, que antes os seus discípulos perguntam para ele assim, mas quem que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Quem que foi que pecou? E Jesus fala, não, ninguém pecou. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então a gente até mesmo, muitas vezes, na nossa própria vida, com nossos problemas e dilemas, mas também no âmbito que a gente está vivendo hoje, a gente deixa muitas vezes o quê? De lembrar que muitas vezes a gente passa por circunstâncias que é para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. E muitas vezes o que Deus espera de nós como igreja, como igreja, não como nação, como igreja, é a gente realmente olhar e ter a fé em Deus. Como disse lá no começo, Estevão era um homem cheio de fé. Ou seja, ele cria que tudo era de Deus. Tanto é que no próximo capítulo a gente vai ver ele sendo martirizado e a gente já sabe essa história muito bem, que mesmo ele sendo apedrejado, ele não olha, não murmura, não fala, poxa, queima esses homens e tal. Não, ele não faz absolutamente nada disso, muito pelo contrário. O que ele faz é o quê? Ele diz assim, olha, não impute esse pecado a esses homens. Então ele age de misericórdia com aqueles homens, né? Mas
enfim, é uma coisa que às vezes, muitas vezes nós como igreja estamos falhando. É um ponto que eu vejo meu e vejo sim como igreja no geral. Que é o quê? Muitas vezes a gente tenta dar saídas nossas, com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. Sendo que, e deixa Deus de lado. Não que a gente não deva agir. Né? Não, a gente sabe, já falamos sobre isso, não é que você ora e senta no sofá. Você deve agir. Mas você deve orar sabendo que Deus está acima disso, é soberano e está acima de todas as coisas. E que se nós realmente nos levantássemos como igreja, de fato e de verdade, Deus agiria e transformaria. Muitas vezes, eu creio que se a igreja tivesse num avivamento grande, eu creio que ainda haverá um grande avivamento, mas se a igreja estivesse hoje num avivamento grande, eu creio, assim como eu creio que um dia um homem chamado Jonas foi engolido por um peixe grande. Eu creio que Deus poderia muito bem fazer um mover de segurança até no nosso país, onde ninguém simplesmente iria a falecer por conta desse problema, dessa doença. E todo mundo iria se espantar e falar, poxa, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso? O mundo inteiro está morrendo, mas aqui não está morrendo ninguém. O que aconteceu? O álcool gel aqui está ganhando para todo mundo? Não. Deus. Simplesmente Deus. Então, eu vi nessa oração, aprendi demais. Ela me fez refletir bastante, por isso que eu postei também. E eu acho que é isso que a gente precisa ter na nossa mente. A gente precisa buscar sabedoria. Vamos buscar sabedoria, com certeza. Mas, em primeiro lugar, ter muita fé, nos enchermos do Espírito Santo, porque a vida está aí todo dia tentando tragar a gente, tentando sugar a gente, tentando mostrar que a gente pode ser com Deus numa perna e com o mundo na outra, tá? Então, muito obrigado aí pela noite que vocês me deram aí o privilégio de estar com vocês, tá bem? E se alguém quiser complementar, por favor, esteja aí disposto a complementar. Fala, João Vitor. Não quer falar, João Vitor? Não? Tá bom, João Vitor, não tem problema não. Tá bom? Eu vou Tô com saudade, João Vitor. Tá com saudade, João Vitor? Ah lá, tá vendo? Também.